Olá, meus irmãos, muito boa noite. Provavelmente vocês vão estar ouvindo essas palavras à noite para o estudo bíblico. Muito bem. Eu estou gravando agora de manhã, tá? É um texto um pouco, eu não diria complexo, mas ele é um pouco chatinho da gente trabalhar ele ao vivo, por ficar maçante, e aí então eu imagino que outras pessoas vão ter acesso e não conhecendo o contexto, do nosso estudo, vão ficar um pouco perdidas. Bom, eu vou ler o texto com vocês, mas eu vou ler o texto com vocês na versão a mensagem do Eugene Peterson. Nós estamos em Miqueias, profeta Miqueias, o capítulo 1, o verso 10 a 16. Mas faça um comentário sobre isso na cidade da controvérsia. Não desperdicem suas lágrimas. Na cidade do pó, rolem no pó. Na cidade do susto, disparou o alarme. Os cidadãos da cidade da saída nunca sairão vivos. Lamente, cidade do último pilar. Nada em você vai ficar em pé. Uau! Os habitantes da cidade amarga, esperem em vão pela doce paz. O juízo severo veio do Eterno e entrou na cidade da paz. Vocês que moram na cidade das carruagens, subam nas suas carruagens e fujam. Vocês ensinaram as filhas de Sião a confiar em Deus, a confiar não em Deus, mas nos carros. Pecados semelhantes em Israel também tiveram seu início com vocês. Vão em frente, deem seus presentes de despedida à cidade do adeus. A cidade da miragem acenou. Mas desapontou os reis de Israel. A cidade da miragem acenou, mas desapontou os reis de Israel. A cidade da herança perdeu suas posses. A cidade gloriosa amargou o fim da glória. Raspem a cabeça como sinal de luto pela perda das suas preciosas cidades. Andem por aí carecas como um ovo de ganso. Eles foram para o exílio e não voltam mais. Não voltam mais. Bom, os irmãos podem ler esta outra versão, mas eu gostei dessa versão porque ela é muito elucidativa. Ela coloca assim, bem como o profeta iria colocar nos nossos dias. Dá para perceber bem que há um jogo de palavras. A cidade chamava fortaleza, agora chama ruína. A cidade chamava paz, agora terror. A cidade chamava bela, agora é feia. Então tem esse jogo. Bom, as primeiras cidades mencionadas nesse texto, elas se encontram em regiões montanhosas de Judá. Ou seja, o inimigo está atravessando essas cidades montanhosas em direção a Jerusalém. As cidades seguintes a essa região montanhosa, elas são vizinhas imediatas de Jerusalém. Ou seja, de Jerusalém já dá para enxergar e ver o inimigo chegando.
pensem o poder e a força psicológica que isso exerce, você vendo o inimigo perto e a cidade se retirando em si. A seguir cita cidades nas planícies da Judéia e adjacentes aos países filisteus, aos países laterais. O nome da cidade se transforma na palavra de próprio juízo. Percebe, antes o nome das cidades eram nomes abençoadores. Agora o nome das cidades se tornam cidades de juízo, palavras de juízo. Que forte isso. Tenta imaginar que o seu nome, o que significa o seu nome, e aí Deus vem e transforma ele em outra coisa, e isso é o que te acompanha para dentro do exílio, né? Transforma-se em juízo as cidades, os nomes. Então, o próprio nome da cidade já encerra a mensagem. O castigo que elas sofreriam seria o próprio nome. Aqui uma citação do Champlin que diz: você observara no texto em apreço que todas as expectativas dos habitantes dessas 10 cidades não se cumpriram, mas antes receberiam o contrário das suas melhores esperanças. Assim, enquanto os falsos profetas enchiam a cabeça dos israelitas e judaítas de esperanças vãs, Miqueias mostra-lhes que essas esperanças não tinham razão de ser. Portanto, Deus estava irado contra o seu povo. Agora vamos tentar um pouco entrar na cabeça de Miqueias. A cidade está toda alardada e consolada pelos falsos profetas, e aí vem um profeta apenas e tenta convencer a cidade do contrário. Pensa que ministério opressivo, que ministério, que missão triste, que missão difícil de fazer. Toda uma cidade, todo um povo, todo um vilarejo crer do contrário, pensar o contrário. Bom, vejamos o significado dessa mensagem de cidade em cidade. A primeira cidade que nós temos citação aqui é Gate, ou Gate. Significa anunciar. O profeta diz que Gate, que era uma cidade de anúncio, ela recebeu sua sentença, ela não vai anunciar mais, ela não vai receber anúncio nenhum mais. Em outras palavras, Deus ficou sem o que dizer. Deus não tem mais o que dizer para essa cidade. Olha, não tem mais o que... Tenta imaginar um pai dizendo para um filho assim: olha, não tem mais o que te dizer, meu filho. Tá? Vai. Sabe, você despedir um filho sem uma palavra, com silêncio, é profundo isso, é profundo. A segunda cidade é a Bet-Lafra, que quer dizer casa do pó, de modo que ela escreve: revolvemos no pó, nós vamos jogar pó sobre si, né? Na casa empoeirada, os moradores devem se não limpar, mas devem se misturar com esse pó. Pó, no Antigo Testamento, é sempre uma palavra dirigida ao luto, uma palavra dirigida à tristeza, né? Uma palavra dirigida à morte. Do pó viemos, ao pó voltaremos, né? És pó. Então, nesse sentido, essa palavra é muito cruel, muito cruel. Tipo, voltem
voltem ao luto, voltem ao luto. A terceira cidade é Safrir, que significa agradável, bela ou uma vista esplêndida. Mas eles não teriam mais uma aparência agradável, nem bela, seriam levados prisioneiros de guerra e a beleza daria lugar à servidão, vergonha e escravidão. Aí vocês pensam o profeta andando pela cidade, transmitindo tais palavras. Isso é uma afronta. As pessoas se sentiam totalmente afrontadas, eu acho que com vontade de matar o profeta. Zanã significa sair, mas o povo não pode mais sair, porque está sitiado, está em perigo, está enclausurada. A cidade foi cercada, não tem mais saída. Olha a palavra do Senhor para essa cidade. Vocês não têm mais saída. Não tem mais jeito. A metade vai morrer e a outra metade vai ser levada para o cativeiro se suportar o translado, né? Pense nisso. Não era apenas permanecer vivo pós-guerra, mas você tinha que permanecer vivo na peregrinação até a cidade de cativeiro, se fosse levada à cidade de cativeiro, porque, lembramos, as cidades que eram sitiadas, algumas morriam no sitiamento, porque o exército se colocava ao redor dessa cidade, então não entrava suprimentos, os suprimentos acabavam. Temos relatos na Bíblia de cidades que comiam mães que comiam os próprios filhos, comiam carne humana. Então os que não morriam de fome, a cidade era invadida, eram mortos. Os que não eram mortos, mas já estavam bem enfraquecidos por falta de alimentação, eram levados em peregrinação, poderiam morrer. E os outros eram deixados ali à sorte, né? Cidade sem muros, sem casa, tudo destruído. Então era algo muito, muito, muito... Se nós já estamos assustados com essa pandemia, tenta imaginar está destruídos os nossos recursos, porque os nossos recursos ainda não foram destruídos. Nós estamos um pouco enclausurados, não podemos nos mover geograficamente, mas nós ainda temos muito recurso. E pensa o fim desses recursos e você ainda enclausurado. A quinta cidade, Bet em hebraico é casa, tá? Bet Ezel significa casa da extração, de modo que extrairiam dele seus recursos. Era uma cidade muito rica, muito próspera, mas viraria uma cidade de extração. Pessoal, os estrangeiros, os assírios iam sugar tudo que ela tinha, não iam deixar lá nada, não iam deixar nada, sem recurso algum. Marote significa amargura, e a cidade sofreria amargamente a calamidade no sitiamento. A sétima cidade, Laquis, que significa cidade da corrida ou cidade dos cavalos, das carruagens, tem outra tradução. O profeta advertiu para atrelar os cavalos aos carros e tentar escapar. Olha que situação, o povo que Deus disse, olha, darei para vocês uma terra e dela nada vocês sentirão falta, os outros povos olharão para vocês e os temerão, vocês são uma fortificação militar importante de Judá, né? Essa cidade era uma cidade militar, e o sentido proposto é que de nada adiantaria a força militar dessa cidade, pois a derrota de Judá era inevitável e iminente, visto que essa era a vontade de Deus. Não é porque o inimigo, meus irmãos, tem que pensar isso, não é porque os inimigos eram mais fortes que Israel, que Judá, era porque Deus tinha os abandonado. Não é porque Judá era mais fraco que os seus inimigos.
Não, eles eram mais abençoados, mas eles se entregaram à idolatria e ao pecado e eles foram derrotados pelo próprio Deus, eles foram abandonados pelo próprio pai deles, né? Então, esse é o peso dessa palavra de Miqueias. A oitava cidade era Moreshet Gate, que significa noiva do anúncio, né? O anúncio da noiva. Mas a cidade não pertenceria mais a Judá. Sairia da casa e passaria a ser invasores. Eles teriam que fugir, procurar outro refúgio, invadir outros cantos, bater em retirada. A nona cidade, Axibe, significa fonte, local de engano ou fonte de mentira. Esta é a palavra usada especialmente para os waides, pequenos riachos, né? Ou como a gente chama em gauchês, as sangas, que dependiam das chuvas para ter água. Então essa cidade agora andaria sedenta e não poderia mais saciar a sua sede. Sempre no Antigo Testamento, ou nos tempos de Jesus, falta de água corrente, falta de água potável era sinônimo de morte. Por isso que o deserto sempre foi sinônimo de morte, né? Essa cidade foi enganada, se achava muito rica, muito pujante, foi enganada pelos seus pecados e agora cai nas mãos dos seus inimigos. A 10ª cidade, Maresa, significa cidade da conquista ou cidade hereditária. A cidade foi conquistada pelo inimigo. A conclusão inevitável a que chegamos é que a mais desastrosa atitude que o homem conhece é a do pecado. Suas consequências são medonhas e aterradoras. A gente poderia dizer assim, que mal fez esse pecado de Israel. Acabou com a nação, não acabou com algumas cidades, mas acabou com a nação. Foi um pecado endêmico, prostituição, lascívia, abusos, injustiça, gente emprestando dinheiro para quem não pode pagar de volta, e essas pessoas não podendo pagar de volta se tornaram escravos, escravizando o próprio povo, escravizando o próprio sangue, a própria gente. Terrível, terrível. Nada muito diferente dos dias de hoje. As pessoas falam e hoje se pegam a todo momento por vieses políticos, chamando as pessoas de socialistas, comunistas, fascistas, mas não entendem também que o capitalismo, que as pessoas que capitam muito, também são nocivas. O capitalismo também é um ismo que perverte, que derruba e que desconstrói também. O excesso do acúmulo, né, seja por mérito ou não. O excesso das coisas sempre corrompe a alma humana. O excesso de pobreza corrompe a alma humana. O excesso de dinheiro corrompe a alma humana, né? Os imperialistas, os baronistas que oprimem o povo, isso estava muito presente em Israel, é muito presente hoje, e a mensagem vem contra algumas pessoas, mas elas não conseguem acordar que são seus próprios desejos que corrompem a sociedade. A confiança do povo, e aí eles chegam a Jerusalém, esses carros, né, chegam a Jerusalém. Havia uma crença, eu acho que infundida pelos falsos profetas, havia uma crença de que Jerusalém era uma cidade inexpugnável, inviolável, não iam conseguir entrar, porque era a cidade que o templo foi erguido, né, na colina de Sião.
A confiança do povo, a gente vê por aqui que era no templo, no aspecto arquitetônico somente, e não no Deus do templo, a qual nós temos o relato de Jeremias, que também era um profeta contemporâneo ao Miqueias. Jeremias 7,4, não era contemporâneo, mas retoma as palavras de Miqueias, Jeremias vem pós Miqueias. Por isso Deus mesmo entregou o templo, os vasos do templo, todos os utensílios do templo, e entregou seu povo nas mãos inimigas. E aí o povo fica pensando, como eles puderam entrar aqui, sendo que nós temos o templo? Mas o templo estava vazio de Deus, as vidas das pessoas estavam vazias de Deus, haviam perdido a ética moral, haviam perdido não apenas a ética moral, mas haviam perdido a alma. O profeta Miqueias descreve esse desterro assim: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as suas delícias, por causa dos filhos. O verso 16 é colocado aqui, só um pouquinho, é colocado aqui pelo Hernandes Dias Lopes, como uma profecia futura, uma profecia que ia se cumprir, uma profecia danosa, uma profecia de juízo que ia se cumprir na vida dos filhos do cativeiro. Eles, olha, os filhos que enchiam vossos olhos, que enchiam as vossas casas, que eram flechas na aljava, hoje nascerão no cativeiro e já nascerão escravos. Talvez nem conhecerão a Deus, talvez nem conhecerão a história, talvez nem conhecerão viver numa terra onde haja paz, onde haja fartura, onde haja tranquilidade, onde impere o shalom de Deus. Não vão saber disso. Então, esse pecado não é apenas um pecado que atua neles no presente, mas levará seus desdobres futuros. As consequências serão para as futuras gerações. As futuras gerações vão dizer assim, olha, estamos nessa situação porque os nossos pais viveram indignamente da palavra do Senhor. Esqueceram do grande e mais profundo mandamento, que é que Deus, Ele não quer ser apenas o único Deus, Ele é o único Deus, né? Esqueceram das palavras de Deuteronômio, onde o próprio Deus diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não farás para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra, de madeira, de ouro, de qualquer outra natureza. O povo sucumbiu à sua própria cobiça. E Deus vem ao encontro deles no cativeiro. O que para nós hoje caracteriza um ídolo? Para nós hoje caracteriza um ídolo tudo aquilo que nos drena energia, nos drena as nossas riquezas, a nossa alegria e drena o nosso culto. Muitos têm os seus deuses no excesso de comida, no excesso de conforto, nos bens. Os bens são os deuses mais sutis do nosso tempo, porque ao ter muitos bens a gente pode dizer erroneamente, olha, eu conquistei tudo isso porque Deus quis. E aí é muito sutil, porque isso pode ser verdade, mas esses bens tomaram o teu coração. Talvez antes de os conquistar,
foi no temor a Deus. Depois de os conquistar, o temor acabou. Olha, o que eu conquistei foi por bênção divina. Às vezes Deus também pode dizer assim, não, foi por seu esforço, você conseguiu. Só que você conseguiu sem mim. E isso que você conseguiu sem mim, o tomou de tal forma que Deus foi jogado às margens da situação. Meus irmãos, pensem nisso, lembrem sempre disso. O pecado não tem apenas consequências, claro, os mais fortes é para quem o cometeu. Mas há pecados que têm desdobres para os que estão ao nosso redor e às vezes para aqueles que estão na cidade, né? Traição, cobiça, mentiras, elas não fazem mal em primeiro momento só a pessoa em si, mas elas têm os seus desdobres. Esse é um texto fato que fala sobre isso e cita cidade por cidade. E no texto também diz que os pecados de Judá, o reino estava dividido. Os pecados de Judá chegaram a Israel, chegaram ao outro reino. De tão forte que isso tomou proporções, de tão intenso que isso tomou, rompeu os limites e chegou até as nações vizinhas. Cuidado com os seus passos, cuidado com os seus atos. Eles podem imprimir uma dor não apenas momentânea, mas uma dor que é hierárquica. A respeito disso, isso só pode ser quebrado numa vida humana em Cristo Jesus. O estar consumado de Cristo Jesus diz para mim que tudo que veio antes disso, agora tem uma barreira, o estar consumado de Cristo. E dessa barreira por diante, nós vivemos desse estar consumado de Cristo. Em Cristo tudo converge, mas em Cristo tudo se transforma, tudo se faz novo. Esse povo poderia ter se voltado a Deus, ouvido o profeta e dito nas palavras do filho pródigo, pequei contra os céus e diante de ti, mas não. Um povo que preferiu abrir os seus ouvidos porque era falso, viver um sonho, viver um ideal que não era isso que estava acontecendo, e não ouviram as palavras de Miqueias, que vinha contra isso, que vinha desmontando e desmoronando tais profetas. Meu desejo é que isso possa nos edificar, nos chamar a atenção e nos apontar sempre de novo para Jesus Cristo, em Cristo. Quando você não souber o que fazer, quando tudo se calar, é Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Deus os abençoe. Tenham uma ótima semana e que a graça, a paz do Senhor venha sobre vocês. Entoar canções, orações, eu deixo dessa vez eu deixo a encargo de vocês. Se você está em casa como casal, como família, ore tomando o nome de cada pessoa da família, orando pela pessoa, falando o nome da pessoa, se puder tocando nessa pessoa, encostando nela, invocando uma palavra de bênção, uma palavra protetora, invocando o nome do Senhor e a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Se for sua esposa, mais profundamente isso ainda. Deixem todos na casa perceber que ali é um lugar de culto a Deus também, não só a missão, mas a nossa casa e a nossa vida. Deus os abençoe, forte abraço, fiquem com Deus, que a graça os encontre nesse dia e nessa semana.
Amém, gente bonita? Beijo no coração.